Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós estamos trazendo para nossas reflexões um assunto que foi sugerido para que a gente falasse diversas vezes, em especial a nossa amiga Luzia Furlan, né, do nosso grupo de pintura, nossa mestre, para a gente falar o poder da energia, o poder do pensamento, né? E aí nós vamos trabalhar uma questão que tem sido amplamente estudada nos últimos tempos, que é a questão da energia, da vibração, da frequência, das ondas. E eu particularmente confesso que é uma palavra assim que eu sinto e me persegue desde que eu entendo por gente, né? Então, nossa primeira referência sempre vai ser as obras de Kardec, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27º, que ele vai falar da prece, né? Pedi e obtereis. Ele fala o seguinte nas explicações, ele vai trazer uma série de exemplos de orações que a gente pode fazer, se no momento a gente não souber o que dizer, né, como pedir, ele tem uma coletânea de preces, né, mas assim, é no preâmbulo, na explicação que a gente vai começar a entender o que seria isso, que tudo é energia. Então, Kardec coloca assim: precisamos conceber que estamos mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço e todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Bom, mas como é que será que é isso? Ainda nesse mesmo capítulo ele fala que esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Então a nossa vontade vai impulsionar, o impulso é a força da matéria da qual nós estamos mergulhados. Esse fluido é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Como assim? Também está lá, né, no capítulo 10, as vibrações do ar. Vou pegar o exemplo muito comum que a gente usa muito, que é a internet. Ela é circunscrita. Como assim? A emissão, as ondas da internet, elas ficam limitadas em algum lugar. Se eu vou para um determinado lugar onde há o sinal que a gente fala, né, não é muito bom, a propagação no ar não está boa, o nosso aparelho começa a perder, né, velocidade, a comunicação começa a se tornar diminuída. Por isso que a vibração do ar é circunscrita. Mas a do fluido universal, que abrange a nossa força mental, ela se estende ao infinito. Por isso que as nossas orações, elas são ouvidas lá no plano espiritual, né, onde quer que esteja o ser a quem nos endereçamos. E através dessa, como é que a gente vai dizer, manipulação, dessa utilização do fluido cósmico, a gente vai compor a nossa psicosfera. Nossa psicosfera também é conhecido como aura. É um termo que vem do vocabulário grego, né, que significa halo energético que circunda cada ser humano, encarnado e desencarnado. Então é através dessa emissão energética, né, das minhas ondas mentais, da energia cerebral que eu consigo emitir, que eu vou compor a minha aura. E nesse momento a gente vai só definir os conceitos, aí a gente não vai tratar muito a questão se é positivo ou se é negativo. A gente vai compreender o processo energético, né, essa criação. Para validar, né, para falar o quão verdadeiro esses comentários de Kardec Einstein, cientista, né, que todo mundo já conhece, já ouviu falar, ele tem uma frase que nos ancora, né, que valida os conceitos de Allan Kardec. O universo é o pensamento divino materializado. Então, o que a gente tem acessível, tangível, é uma vibração, uma frequência do pensamento divino. Mas a gente não consegue ainda alcançar todas as nuances do pensamento divino, tanto é que a gente tem uma dificuldade muito grande para entender o que é Deus. Para assim, balizar, ou seja, para validar, para premiar um pouco mais o pensamento de Kardec, nos anos 80, Carl Sagan, um outro astrônomo, né, ele sai com uma teoria que fala que nós somos feitos de poeira das estrelas. Como assim? O nosso organismo, olha, os elementos químicos, os ingredientes que compõem o corpo humano, ele vem do material estelar. Olha a frase que ele cita no livro dele, Cosmos.
o nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã, foram feitos no interiores de estrelas em colapso. Somos feitos de poeira estelar. O que acontece? Olha, tem aí no universo, a gente tem o nosso Sol, e no universo existem milhares e milhões de outros. Sempre que uma estrela entrar em colapso, ou seja, que o fator energético dela perder cadência, perder vitalidade, essa poeira dela vai se esparramar por todo o universo e em algum lugar, como aqui na Terra, vai se condensar e dar origem à vida nesse planeta. E é assim que a gente foi formado, de acordo com a opinião os estudos que ele realizou. Então isso tudo é muito importante para a gente compreender a nossa origem divina e perceber por que os nossos pensamentos eles podem reverberar no universo, porque a princípio somos formados da mesma matéria. Na Revista Espírita de maio de 1867, Kardec tem uma conclusão assim: pode-se concluir que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou de um planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Esse conceito ele pode ser resumido em uma palavra só, que o pessoal da área mais mística, né, sai aí um pouco do espiritismo, mas caminha mais dentro do espiritualismo, eles costumam falar de egrégora, né, que cada ambiente tem uma egrégora, e é nada mais do que isso, é a soma da vibração, a soma dos fluidos dos seres que ali estiveram ou que estão. Então isso tudo é matéria viva que já começa a ser analisada. A Kardec, ainda na Gênese, no aspecto fotografia do pensamento, ele diz o seguinte: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispiritual. Lembra lá daquela imagem, a composição da aura? Então é a minha mente, o meu pensamento, tudo que eu estiver sendo alimentado pela minha corrente cerebral, ele vai tomar forma como um espelho em torno de mim. E de certo modo se fotografa. Então, olha, os pensamentos modelam os fluidos. O pensamento é que vai... E esse fluido ele vai tomar forma, e é exatamente essa forma, essa carga energética, que ela é possível ser decodificada por aqueles que a gente chama de médium, né? Ou mais assim um sensitivo. Porque olha só o que o Kardec coloca ainda nessa linha de raciocínio. Desse modo é que os mais secretos dos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode, e como num livro, ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Está lá na Revista Espírita, na publicação de maio de 1867. Então, olha, quando eu penso, se eu tiver... Aí o Kardec ele vai discorrer em torno, por exemplo, o exemplo que ele dá é que se um homem tiver o pensamento de matar alguém, né, com uma raiva enorme, e aí ele começa a plasmar, né? Então, a gente já viu que o pensamento ele vai tomar a plasticidade, como nosso campo mental como grande artista, assim como o universo é a grande tela divina, nós vamos modelando formas, e essas formas, por mais secretas, por mais particulares que elas sejam, elas são um livro aberto para os espíritos que nos rodeiam, porque se eles não enxergam com a figuração que a gente está plasmando, a vibração do pensamento é capaz de atrair, como num campo magnético, igual quando a gente passa o cartão magnético na maquininha para pagar uma conta, ali não tem a imagem do dinheiro que eu tenho no banco, mas é uma leitura magnética da minha possibilidade de compra. Então a mesma coisa é a questão da assimilação dos fluidos através da emissão e recepção. Então imagina todos nós, né, mergulhados aí numa atmosfera, começando do quarto onde eu me encontro, que ele vai estar sempre repleto das minhas memórias mentais, da família com quem eu entrelaço, no campo de trabalho que eu estou entrelaçando. Então nós refletimos o conjunto de tudo isso, e é uma situação inevitável, porque desde que nós somos
criaturas, né, do Criador colocadas no mesmo plano de vida, nós vamos estar sempre interagindo, mas não só não só numa forma passiva, receber a ondulação, mas também como uma forma ativa, né? É um processo que não depende de eu vou parar para pensar e vou contornar. Com o tempo, sim, mas na velocidade dos acontecimentos é tudo muito fluido, é tudo muito dinâmico, como o curso da água. Às vezes, no momento, a gente não pode reter, mas ela vai e ela segue. Então, seria a mesma coisa essa matéria. Para a gente compreender um pouquinho melhor o que seriam os fluidos, é o que eu estava tentando explicar. Kardec coloca o seguinte ainda nesse mesmo capítulo da Gênese. Basta, porém, que se lhe misturarem alguns pensamentos maus para produzir o efeito de uma corrente de ar gelado, num meio tépido, ou de uma nota desafinada dentro de um concerto. Então, esse fluido que eu emitir, ele é vida, ele expande, mas ele vai reverberar, ele vai crescer ou não, dependendo do matéria que tiver à minha volta. Olha isso aqui que é muito importante, né? Que a ansiedade, a depressão é o mal do século. Kardec já trazia uma luz sobre esse assunto. Desse modo também se explica a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, onde malévolos pensamentos provocam correntes de fluido nauseabundo. Então, assim, o meu pensamento, o que eu elaboro, para mim ele não me faz mal. Ou ele vai fazer a longo prazo, né, adoecer minhas células, mas assim, é o meu meio. Então eu não vou me sentir agredida com o que eu penso, mas se eu estiver num ambiente hostil, né, e quem nunca sentiu isso, ou o contrário, quem nunca entrou numa casa, um templo religioso e não sentiu aquele manto suave de energia acolhedora, que às vezes a gente entra totalmente desalinhado, né, ansioso com essa dificuldade da vida, e a gente passa ali alguns minutos em oração, a gente já sai com o pensamento mais leve, reabastecido. Então é uma lei física, já não se trata mais assim de domínio do misticismo, isso é uma lei física. Para a gente ter noção disso, que as ondas cerebrais elas vêm sendo estudadas desde a década de 1930, e aí a gente vai ter esse cientista, Hans Berger, que inventou o ecocardiograma mental. Ele vai monitorar a variação elétrica na superfície do crânio humano. Então, esse aparelho ele tem os eletrodos, né, que vão captar as emissões de ondas cerebrais e vão traduzir elas. Olha como é bacana esse estudo que corrobora tudo que Kardec vem falando nas obras básicas. Então, assim, os eletrodos são conectados a um grande equipamento, né, um computadorizado, e as áreas do cérebro elas vão sendo mapeadas. E aí, gente, até a frequência, a intensidade, a velocidade do pensamento é possível mensurar. Então, essa é uma parte da neurociência, e hoje ela está entrando inclusive no campo da pedagogia, que tem a neuropedagogia, que vai auxiliar o professor a tratar, né, de uma forma muito eficaz a necessidade de aprendizado da criança com dificuldades, né, com o famoso TDAH. Essas pesquisas de neurofeedback, o que é isso? Como o cérebro responde a determinados estímulos, conseguiram nomear as frequências básicas de funcionamento do cérebro. Os cientistas detectaram os raios gama, beta, alfa, teta e delta. Para cada um dessas modulações, né, das ondas cerebrais, elas correspondem a um estado emocional. A frequência da onda beta chega aí em torno dos 14 a 21 ciclos por segundo. Elas são produzidas num estado de alerta nosso, quando a gente, por exemplo, está preocupação, uma dificuldade, a gente está aí no estado beta. Nas ondas alfas, que já são um pouco menores, elas vão ter de 7 a 14 ciclos por segundo. É uma onda mais serena, ela é ideal para meditação, ela favorece a memória, a produção, o armazenamento das informações, e ela propicia também o desenvolvimento da intuição. Então, quando a gente estiver muito inquieto, ansioso, esse não é o momento de buscar a resposta no campo da consciência através da intuição.
Temos ainda as ondas θ, que elas vão ser um pouquinho mais baixas, de 4 a 7 ciclos por segundo. Nesse momento é que a gente vai poder estar, a gente está em paz, né? Os batimentos cardíacos também estão tranquilos, pouco acelerados, e é o melhor momento para a gente ter um processo criativo. Lembra lá do momento flow do vídeo que eu falei do estado de flow? Então, nesse momento a gente tem intuição, com a mente mais serena a gente consegue as respostas. E mais avançado ainda, nós vamos de 0 a 4 ciclos por segundo, a gente vai ter o momento delta. Esse momento é um momento de sono profundo, reparador, é onde a gente consegue ir nos estados transcendentais. Lembra que lá no Livro dos Espíritos, Kardec fala que quando a gente dorme, o espírito se despreende e ele pode visitar as colônias espirituais, as cidades, receber instruções. Então, quando a gente estiver no estado de sono tranquilo, reparador e de busca da solução dos conflitos, né, do inconsciente, a gente vai estar nessa frequência aí, ó, na onda delta, com 0 a 4 ciclos por segundo, e é um momento assim de conquista e plenitude nossa, que a gente pode buscar as respostas para os grandes problemas que a gente se encontra. Então, voltando ainda mais um pouquinho, aprofundando um pouquinho mais nessas 4 ondas básicas, né, que existem mais, mas as do pensamento humano, elas se fixam basicamente nessas ondas. As ondas beta são ondas longas e de pequeno alcance, como eu já tinha falado, né? As ondas alfa já são de médio alcance. As ondas teta são curtas, frequência elevada, longo alcance. E aí a gente vai ter a frequência espiritual elevada, por isso que a gente às vezes tem que abdicar de certos costumes na vida diária, porque eles condensam a nossa frequência mental, eles dificultam as sinapses dos neurônios, né, que são emitidas pelo movimento cerebral. Isso aí a gente fala não só o tônus do pensamento, né, positivo ou negativo, mas a alimentação também. E as ondas delta, que são muito curtas, ultra curtas, são as ondas onde operam as legiões angélicas. Então, os espíritos muito avançados, eles não conseguem muito com uma comunicação com o médium que está ali, ó, nas ondas beta, que são ancoradas apenas pelos instintos, né? Comer, beber, sobreviver, essas ondas. Então, por isso que a gente tem que ter um controle das nossas, inclusive da nossa alimentação, né? Uma regra, uma certa disciplina, porque do contrário a gente continua sempre vibrando na faixa beta. É errado? Não, mas aí depende da minha escolha, depende da opção, do tipo de vida, né, que eu quero alcançar. Encerrando um pouquinho essa nossa reflexão, breve reflexão, né, muito curta, trouxe também uma frase de Einstein: tudo é energia. Então, lembrando que é um físico, né, ele é muito importante a contribuição dele para os nossos tempos. Tudo é energia e isso é o que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Então, já é matemático, já é quântico, né? Já é mensurável. E trouxe também um pensamento muito lúcido de Buda, milenar, né, nas tradições budistas, é um dos sânscritos, né, textos sagrados dos mais antigos que a humanidade pode ter, deixado pelos Vedas, as civilizações que viveram ali na Índia. Buda diz o seguinte: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então, nesse primeiro momento, a gente está tratando só a questão do pensamento, de que é feito o pensamento, como se medir as ondas cerebrais, né? As influências e tudo, a gente vai tratar um pouquinho mais com os nossos próximos vídeos. Como o vídeo é curto, é somente para lançar luz, né, uma pontinha do iceberg, eu vou deixar para vocês 2 sugestões. O livro Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano, ele é um livro denso, complexo, mas muito elucidativo, né? Ernesto Bozano foi uma âncora de Kardec no período da codificação da doutrina espírita. E mais recente eu assisti esse filme, O Segredo, né, que está disponível para quem é assinante da Netflix. É um exemplo de vida diária, né? A mulher, ela vivia ali
pessoa recém-separada, cheia de conflitos, e aí ela não conseguia se desvencilhar. Mas como que com a mudança de padrão mental, às vezes é possível reverter, né, a nossa realidade que a gente se encontra. E eu agradeço, né, a todos que estiveram conosco, tentando compreender essa usina, né, que é o nosso campo mental. Peço para vocês que curtam, que compartilhem, que se inscrevam no nosso canal, e na sequência a gente vai desdobrar um pouquinho mais o que seriam essas ondas, essas emissões, o que é o poder de criação do universo. Hoje é como se a gente estivesse dando só uma alfabetização, né, uma ilustração do que a gente pode alcançar, do que nós somos feitos, né? E aí a gente já pode estar treinando para que nós vamos, onde nós vamos empregar, onde eu quero chegar com todo esse potencial que a minha mente é capaz de alcançar. Gratidão.